Bom dia. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pensamento que começou a vir na minha mente agora e eu tenho que compartilhar isso. Ó, eu estava pensando aqui comigo. Deus no princípio, quando ele era sozinho, não existia mais nada com ele, não existia vento, não existia moléculas, não existia nada, era Deus sozinho, não existia nada. Então ele era o grande Espírito que preenche os céus e a terra, né? Não existia nada. Então ele, para ser Deus, ele precisava ser adorado por alguém. Então o que Deus fez? Isso não foge da mensagem do profeta que Deus nos enviou. Eu estou falando isso daí porque eu conheço a mensagem do profeta, né? Então aí o que ele fez? Ele fez o Logos. O que é o Logos? Logos é uma parte que saiu dele. É um raio de luz. É a vida que ia se estender para todo ser humano. Ia se estender na terra. E através desse halo de luz, que era a teofania, Deus formou os anjos, Deus formou todas as coisas, tudo através desse halo de luz, que era a vida. Nele estava a vida, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida é a luz dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Agora, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que ele se fez carne? Porque ele não era carne, no princípio ele não era carne. Ele era o anjo do pacto. Ele apareceu para Moisés, apareceu para Sansão, né? Os antigos da Bíblia, os personagens da Bíblia. Então todos eles conheceram a Deus em forma de teofania. Jacó lutou com o anjo. E aí o anjo falou: como príncipe lutastes com Deus. Então com quem que ele estava lutando? Com aquela teofania, aquele anjo. Correto? É Bíblia. A Bíblia fala que ele lutou com Deus e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Correto? Agora, Jesus, para ele ser uma segunda pessoa da Trindade, como um filho, então ele teria que ter uma mãe, né? Como todos nós somos filhos, nós temos um pai, nós temos uma mãe. Agora, se nós temos um pai e uma mãe, por quê? Porque nós somos formados através das vias sexuais, correto? Deus, quando ele formou um corpo no ventre de Maria, foi uma obra do Espírito Santo. A Bíblia fala que foi uma obra do Espírito Santo. Então quer dizer, ela concebeu do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que? É Deus, é um Espírito que é santo. Então ali o que ele fez? Ele não é criador? Ele não criou todas as coisas, né? Do que ele criou? Ele criou do nada. Do nada ele fez a terra, do nada ele fez todas as coisas. Então ele criou no ventre de Maria o óvulo, ele criou a hemoglobina de sangue, né? Então Maria, ela foi uma portadora da semente, entendeu? Ela foi uma portadora da semente, porque Maria é uma criação de Deus. Então quando se fala Santa Maria, Mãe de Deus, isso aí não tem fundamento, porque Deus não tem mãe. Aí você fala assim, mas nós estamos falando de Jesus. Sim, mas Maria não era mãe de Jesus. Ela foi uma incubadora, ela foi um meio por onde Deus trouxe Jesus, através dos mesmos processos que nós vemos na terra. Correto? Então quando ele nasceu, ele era Deus em carne. Agora você observa uma coisa, que Jesus nunca chamou Maria de mãe. Ele falou: mulher, o que tem eu contigo?
Lembra? Quando ela mandou transformar a água em vinho lá naquela festa. Quando chegaram para Jesus, falou: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a minha vontade. Ou seja, então ele nunca chamou ela de mãe. Por quê? Porque ele era Deus. E Deus não tem mãe. Entendeu como que é? Deus não tem mãe. Deus era sozinho. Então quando ele fez Jesus, lá no princípio, ele era o Logos. Por que ele se fez em carne? Porque ele fez a terra para ser para o homem. Então ele colocou Adão e Eva no paraíso. Aí o pecado entrou através de Adão e Eva. Então só existia uma maneira de pagar aquele pecado. Era qual? Era sendo derramado sangue. Então a Bíblia fala que nós somos resgatados pelo sangue do próprio Deus. Agora, Deus, sendo um espírito, ele tem sangue? Não. Então ele fez um cordeiro, aquele cordeiro que Abel sacrificou, aquele cordeiro que Abraão tomou o lugar de Isaac, entendeu? Então esse cordeiro foi Jesus Cristo, entendeu? Ele tomou forma de homem para quê? Para tomar o nosso lugar, ocupar o nosso lugar, porque senão era nós que tinha que pagar o preço. Então ele veio e ele mesmo pagou o preço, entendeu como que é? Olha o plano de Deus, tá vendo? Agora, lá no princípio, vamos voltar lá no princípio. Quando Deus formou o Logos, todas as coisas foram feitas a partir dali. Por isso que fala o princípio da criação de Deus. Quem foi o princípio da criação de Deus? Foi aquele Logos. Aí nesse meu pensamento eu estava pensando como? Você imagina uma laranja. Uma laranja, ela tem sementes dentro dela. Então se você pegar uma semente de laranja, você tem uma laranja na mão. Entendeu? Digamos que essa laranja seja uma laranja invisível. Uma laranja invisível, vamos dizer assim. Aí nessa laranja invisível, ela faz um caroço visível. Esse caroço visível é a laranja. É a imagem daquela laranja. Agora, se você pega essa semente de laranja e põe ela na terra, o que acontece com ela? Ela vai nascer outras laranjas visíveis. E todas as laranjas visíveis que você vê, tem semente dentro delas. E cada semente daquelas representa uma laranja. Você já parou para pensar como que a natureza é? Uma única semente de laranja, quantas milhares e milhares e milhares e milhares de laranjas existe dentro daquela única semente? Porque todas as laranjas que vierem, vêm a partir daquela semente. E toda laranja tem uma semente dentro dela. Então é assim que foi povoada a terra. Então todas as coisas foram feitas através de Jesus. Então estava nele. Então ele começou a criar. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o ser humano, fez os animais. Quem? A teofania. Entendeu? Jesus era a criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo explicar? Eu estou filmando aqui, mas eu estou dentro do carro. Então essa inspiração veio. Aí eu comecei a falar sobre isso para não ficar só num pensamento. Eu quero compartilhar esse pensamento com vocês, que é uma forma muito simples de se ver as coisas, né? Aí quando Deus ele veio na terra, ele veio em forma de carne. Para quê? Para cumprir as escrituras que diz que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco, entendeu? Então tudo se resume nisso. Cristo em vós, esperança da glória. O que é Cristo em vós, esperança da glória? É o Espírito Santo morando dentro de nós. E quem é o Espírito Santo? É Deus, aquele Deus que criou lá no início aquele Logos
e daquele Logos veio todas as coisas, aquele Logos formou nós, e nós somos parte daquele Logos. Então, da onde nós viemos? Se nós viemos de Deus, nós vamos voltar para Deus. Conseguiu entender? Agora nós vamos concluir esse assunto, porque eu preciso dar um bom dia para vocês também, para finalizar o vídeo, né? E como eu desliguei lá, vocês vão ver que aí o vídeo tá emendado. Então, mas isso aqui é a continuação. Então, eu quero concluir da seguinte maneira: Deus, ele se identificou ao homem o que ele é, que até então ninguém sabia o que era Deus. Por isso que eles faziam santinhos de barro. Até hoje eles usam adoração de santos, essas coisas, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus, condena isso, né? Mas cada um vai fazer aquilo que tem no coração, porque o ser humano, ele foi feito para adorar. Ele tem que adorar alguma coisa. E se ele não sabe a quem ele está adorando, ele vai se apegar a qualquer coisa, a santinho, né? Intercessores. Agora Deus, ele sendo real, se identificando ao seu povo, o seu povo sabe a quem ele vai adorar. Vai adorar o único Deus que está aqui agora presente. Esse ar que nós estamos respirando, tudo é Deus. Poderia o homem se esconder em alguma parte no fundo do mar, e seja onde ele for, Deus ali está. Não é isso? Agora, Deus, ele se manifestou em Jesus. Ele era Deus manifestado. Deus e Espírito morando num corpo. Agora você veja que Jesus, ele podia ver um jumentinho amarrado debaixo de numa cerca lá. Ele podia ver uma moeda dentro do ventre de um peixe. Mandou Pedro ir pescar para pagar o tributo. Ele podia ver Filipe sentado debaixo do pé de figueira lá do outro lado. Por quê? É Deus. Deus, ele não tem limite. Então Jesus, ele era Deus na carne, e ele só fazia aquilo que o Pai lhe mostrava. E quem é o Pai? O Pai é aquele que formou ele. Mas aonde estava aquele que formou ele? Estava dentro dele. É como eu sou dirigido pelo meu espírito. Eu só posso fazer aquilo que o meu espírito ordenar que eu faça. Entendeu como que é? Eu sou guiado pelo Espírito. Eu converso com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Deus. Agora, eu sou duas pessoas? Não, o Espírito Santo mora em mim. Mas eu sou duas pessoas? Não. Só que eu sou a continuação dos pensamentos de Deus. Entendeu? Eu sou uma parte de Deus. Jesus, ele é plenitude. Por isso que a Bíblia fala, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, por isso que quando ele falou para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você vê que ele disse, todo poder é me dado no céu e na terra. Porque Deus, ele fez a obra de restauração, de remissão, para remir os pecados, que a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele criou o corpo, derramou o sangue e remiu. Então ele pagou o preço, né? Então ele exigiu o quê? O nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo no batismo. Mas para quem que ele exigiu isso daí? Para os apóstolos. Só que ele falou para os apóstolos, ficai reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual poder é esse? É o Espírito Santo. Aquele poder que criou aquele Logos lá no início. Ele viria para morar dentro daqueles que vieram de Deus, que eram a parte, era a continuação de Jesus Cristo. Estava nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo.
Então, quando os apóstolos ouviram aquilo e ficaram reunidos na cidade de Jerusalém, o Espírito Santo veio, começaram a falar em outras línguas, todo mundo ficaram atônitos, aí perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levantou e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a resposta. Agora eu lhe pergunto: aonde surgiu o batismo? Eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é na Bíblia. Você não encontra isso na Bíblia. Você encontra uma ordenança para batizar em nome. E você encontra essa ordenança sendo cumprida pelos apóstolos em Atos 2,38. Você vê que Tiago fez desse jeito, né? Paulo fez isso. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo chegou a dizer: se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, seja anátema. Então, da onde surgiu esse batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Foi no concílio de Nicéia, através de Roma, que inventaram lá. Eles já eram levados a deuses, né? Porque não conhece Deus. Então tinha vários deuses, então colocaram mais 3, a Santíssima Trindade. Mas essa Santíssima Trindade é antibíblica. A Bíblia não fala em 3 deuses, a Bíblia fala em Deus único. Tá? Então esse é o batismo verdadeiro apostólico. Examina com as Escrituras. Tá bom? Deus abençoe vocês e tenham todos um bom dia.